Existe um erro muito comum que a grande maioria das pessoas cometem ao tentar parar de pensar demais. Se você quer descobrir qual é esse erro, fique comigo nesse vídeo aqui até o final, que eu vou te explicar tudo certinho como funciona e como você vai fazer para poder melhorar essa situação e, se tudo der certo, conseguir sair dessa rotina que está moendo o seu pensamento, moendo o seu emocional, destruindo as suas noites de sono, e isso é terrível para a nossa saúde, né? Aquele excesso de pensamento que normalmente nos atinge quando a gente vai deitar, na grande maioria das vezes, que a gente vai dormir, e a cabeça parece que liga um botão e fica aquele monte de pensamento, você imaginando cenários, prevendo situações, uma coisa totalmente descontrolada, que acaba muitas vezes gerando insônia, e gerando prejuízos, né? Porque uma noite mal dormida, normalmente, no outro dia gera prejuízos de ansiedade, de compulsão alimentar e vira aquela bagunça, né? Então, fique comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tintim por tintim o que você precisa fazer para poder resolver esse problema. Na grande maioria das vezes, o nosso cérebro, ele tem a necessidade de se sentir seguro. Então, a gente começa a projetar cenários imaginários, a gente começa a reviver conversas, a reviver informações, buscar na nossa memória informações, pequenos detalhes de conversas que tivemos muitas vezes com o nosso chefe, com o nosso companheiro, a nossa companheira amorosa, né, com pessoas que têm certa importância e relevância na nossa vida. E a gente fica preso a esses cenários, mas a pessoa falou determinada coisa, e aí você já projeta, já imagina no futuro o que isso quer dizer, né? Um serviço, às vezes uma demissão ou uma promoção, porque não é às vezes só sentimentos ruins, só cenários negativos, mas às vezes também você projeta cenários positivos, né? Então você tem uma diferença entre uma ansiedade para algo positivo e uma ansiedade para algo negativo, né? Então, o nosso cérebro começa a projetar esses cenários meio que querendo controlar, imaginar as possibilidades para que você tenha um determinado comportamento, para que você tenha uma determinada postura. Mas se a pessoa falar isso, eu falo aquilo. Mas se a pessoa agir dessa forma, eu ajo de outra forma. Você começa a querer estar no controle de algo que é totalmente incontrolável, né? Então, esse tipo de pensamento excessivo chega a ser uma compulsão mesmo, é algo que é totalmente destrutivo para a gente, né? Na grande maioria das vezes, o nosso sono ele acaba gerando uma insônia, uma angústia, uma ansiedade, e aí você olha no relógio, uma pessoa, por exemplo, que dorme às 10, às 9 da noite ou à meia-noite, aí a pessoa olha no relógio, já é 2, 3 horas da manhã, a pessoa fala, nossa, eu tenho que acordar daqui a pouco, e a cabeça tá fritando a milhão, os pensamentos vindo e aquela loucura, né? E muito provavelmente no outro dia você vai estar um caco, um lixo. E aí você planejou um monte de cenário positivo, ou às vezes até negativo, e aí você chega para aquela determinada oportunidade ou situação ou, né, o movimento planejado ali, e você, do seu potencial de 100%, você provavelmente vai estar nos 30%, porque você gastou a sua energia numa noite mal dormida, né, gerando cenários e pensamentos. Então olha só quanto isso é problemático e é destrutivo. E a grande maioria das pessoas não consegue lidar com isso, né? É um problema que afeta a grande maioria das pessoas e vira um misto ali de confusão mental, né, de ansiedade, de angústia, de dor emocional, e a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Então, eu acho que é interessante a gente começar a olhar para essas coisas como realmente algo que afeta a nossa vida, afeta nosso dia a dia, afeta o nosso desempenho, né? Então, normalmente a causa desse tipo de dor emocional é a gente querer estar no controle sempre, né? O ser humano, ele tem uma necessidade de se sentir seguro, é um instinto de sobrevivência. Quando nós éramos crianças, quando nós éramos bebês, né, a gente queria se sentir seguro. E muitas vezes faltou isso. Às vezes até tenha tido uma certa segurança, mas o nosso cérebro,
por estar sempre necessitando de muita segurança, às vezes o fato de você ter ficado sozinho, às vezes na escola, te esqueceram na escola, ou às vezes no mercado, né, você foi pegar um doce ali, a hora que você olhou, seus pais não estavam ali, né, ou mesmo numa festinha de criança, às vezes seus pais foram fazer alguma coisa e você estava brincando, você olhou em volta, não viu eles, gerou uma emoção muito forte e você se sentiu inseguro. Então, isso gera um gatilho no seu cérebro de controle. Você quer estar no controle, você quer prever todas as possibilidades. Então, a gente está sempre nesse gatilho de segurança, de estar sempre no controle, de querer saber, de imaginar todos os cenários possíveis, só que a nossa vida ela é dinâmica. A nossa vida ela vai acontecendo conforme as coisas vão se desenrolando. A gente não está no controle de tudo. Né? Se você imaginou um cenário numa reunião com o seu chefe lá, onde você tem que entregar um determinado trabalho, só que você não se sente capaz de fazer aquela função, aí você já imagina, não, porque ele vai pedir para mim fazer determinada coisa, eu vou falar que isso daí eu não sei fazer, que eu vou precisar de ajuda, que eu vou isso, e às vezes vai chegar na reunião, a pessoa vai falar para você, ô fulano, eu preciso de ter determinado serviço e eu quero que você auxilie tal pessoa para fazer. E você passou a noite inteira imaginando que você ia ter que segurar esse rojão sozinho, porque você não ia ter capacidade, porque ia dar tudo errado, você ia ser demitido, criando um monte de cenário catastrófico na sua cabeça, quando na verdade chega lá na reunião, chega lá no lugar, chega lá na situação que está prevista acontecer e sai tudo diferente. Quantas e quantas vezes você já não passou por isso? Quantas e quantas vezes você não passou por isso? De imaginar um cenário, de reviver conversas, de ficar ali tentando, né, prever o que vai acontecer, e quando chega na hora da coisa acontecer, é tudo totalmente diferente do que você imaginou, e você passou aquela angústia madrugada dentro, sofrendo, imaginando coisa, quando na verdade aconteceu tudo totalmente diferente. A gente precisa entender que o controle não está nas nossas mãos. Quando depende de outras pessoas, quando outras pessoas estão envolvidas no cenário, não depende da gente. A pessoa às vezes marca lá, vamos supor, uma reunião com você, qualquer outra, um encontro, qualquer outra situação, pode furar o pneu, pode dar problema no carro, pode dar problema no Uber, um monte de coisa pode acontecer, a pessoa pode nem aparecer lá. E você perdeu noites e noites imaginando um cenário que talvez nem aconteça, que nem se desenrole. Entende? Então, a gente precisa assumir que nós não estamos no controle, que não depende somente da gente. Porque senão a nossa mente fica sempre nesse looping de pensamentos excessivos, de busca de respostas, de cenários imaginatórios, imaginativos e de coisas que podem ou não podem acontecer, e a gente perde a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida, que é a paz. Porque quando você está em paz, você consegue pensar bem, você consegue agir bem, você consegue lidar com as pessoas em harmonia. E se você não tem uma boa noite de sono, se você está com excessos de pensamentos, a primeira coisa que você vai perder é a sua paz. Então, a gente precisa aprender a soltar esse controle. Quando esse excesso de pensamento atingir a sua mente, você fala, opa, eu não quero estar nesse lugar, esse lugar não é bom para mim, esse lugar não vai me levar para lugar nenhum. E isso que está acontecendo aqui agora, que eu estou extremamente ansioso, imaginando diversos cenários, isso daqui não vai me levar para lugar nenhum. Amanhã pode acontecer milhares de coisas, inclusive não acontecer. Então, quando você entende que não está nas suas mãos, que não está no seu controle, você começa a entrar nesse processo de sentir paz e deixar ir. Falar, eu me preparei, talvez o que eu esteja imaginando que vai acontecer nem aconteça, então não cabe a mim ficar aqui imaginando cenários possíveis. Eu posso simplesmente abrir mão, né, desse controle, dessa necessidade de segurança, de me sentir seguro, de estar sempre protegido e deixar simplesmente as coisas acontecerem.
Se a coisa vier e for ruim, tudo bem, eu vou saber lidar com isso. Se não coloca a minha vida em risco, se eu não vou morrer por causa disso, tudo bem, eu vou saber lidar com isso. Se for uma notícia ruim, eu vou sofrer, talvez um pouco, talvez muito, mas vai passar. Como tudo na vida passa, o bom passa e o ruim passa também. Então a gente aprende a viver com esse amadurecimento emocional e simplesmente soltar, deixar ir esse controle. Quando você estiver vivendo esse excesso de pensamento, quando você estiver nessa necessidade do controle de todas as situações, traga isso para sua mente. É só o seu cérebro, criança, infantil, com medo da insegurança, com medo de ser esquecido, de ser largado para trás, com medo da dor, que é, né, a possibilidade de estar sozinho no mundo. Tenha esse amadurecimento, essa consciência de que é um gatilho de um cérebro infantil. Você é um adulto e você sabe lidar com os problemas que a vida coloca no seu caminho, né? Então não precisa ficar ali imaginando cenários. Entenda, deu gatilho, comecei a ter excesso de pensamento, tá? Para onde isso aqui vai me levar? Para lugar nenhum. Porque pode acontecer 1 milhão de coisas e pode não acontecer nada. E eu não tenho como ter controle de todas as coisas que pode acontecer, né? Então eu me preparei, ou é uma situação onde não tem o que eu fazer, e a gente vai encarar e vai viver aquilo da forma que tem que ser vivido. Se for bom, ok. Se for ruim, ok também. A vida continua. Novas oportunidades sempre surgirão, a todo momento oportunidades surgirão. E a gente precisa ter esse amadurecimento, essa capacidade de entender o que é útil e o que é inútil. Perder uma noite de sono em prol de imaginar cenários, reviver conversas, ficar com aquela angústia, aquela ansiedade, não é algo bom. Então, você precisa abrir mão disso. E como você vai abrir mão disso? Entendendo que é um comportamento, tá, muitas vezes automático, do seu cérebro infantil, de uma pessoa que precisa se sentir segura, que precisa estar no controle de todas as coisas. E você precisa soltar, deixar isso ir. Você não está no controle. Por mais que você queira imaginar cenários e reviver conversas, você não está no controle. Não depende somente de você. 1 milhão de situações, e às vezes até mais, podem acontecer e simplesmente situações que você não tem como prever. Então, se você não tem como prever, você deixa aí. Você faz o seu melhor todo dia, né? Se esforça, busca conhecimento, crescimento, amadurecimento e aí seja o que tiver que ser. Não adianta gastar energia e noites de sono por algo que você não tem controle. Então, você simplesmente deixa aí. Tá certo, pessoal? Espero que tenha agregado para vocês esse conhecimento, essa informação. Foi muito útil para mim. Eu também estou nessa jornada, nesse processo, nessa evolução, né? E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você acha que é útil, se inscreva aqui no canal, deixa o like aí para fortalecer e fique ligado aí e acompanhe os próximos vídeos.